Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Vamos então à psicografia da data de ontem, do dia 18 de março de 2025. Meus amigos, antes de passar essa mensagem desse irmão, eu quero explicar uma coisa para vocês. Que algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas nesse sentido essa semana, a semana passada, para ser exato. E eu vou explicar uma coisa para vocês ver se vocês entendem. Esses irmãos que trazem essas mensagens aqui no nosso trabalho, que nos visitam aqui, eles trazem a visão deles, aquilo que está acontecendo com eles ou que tem acontecido, entendeu? Nosso trabalho aqui, ele tem um propósito de informar, deu para entender, né? Não temos aqui nenhuma mensagem que seja de premonição, né? De previsão, de que coisas absurdas podem acontecer, etc. e tal. Mesmo porque esses trabalhos, essas informações são bloqueadas aqui no nosso trabalho, ok? Agora, entendam bem, cada irmão que traz a sua mensagem, traz a sua verdade, conta aquilo que está acontecendo com ele pessoalmente. Não vamos interpretar isso como sendo de uma forma geral. Deu para entender? Porque cada um de nós somos únicos, somos singulares. E sendo assim, nós vamos ter, por assim dizer, um tipo de vida, um tipo de visão, um tipo de sentimento, uma certa percepção nossa, muito pessoal, muito particular, muito peculiar. Vocês observam que ultimamente as mensagens que temos recebido aqui não vêm de irmãos dizendo que estava sofrendo, que passou por isso, que está passando aquilo. É claro que vem um ou outro que conta alguns casos, mas a maioria, eles vêm dizendo, né, como eles, a visão mais ampla das coisas que viveram e as coisas que aconteceram com eles. Mas isso não significa que seja com todo mundo, ok? Cada um a sua obra, não é verdade? Então é isso, gente. Não pense vocês que o que acontece com um serve para todo mundo, né? O bem-estar, o acolhimento, o sofrimento do outro lado, são coisas que cada um vai viver de acordo com a vida que teve aqui na Terra. Com os seus procedimentos, com os seus atos, com a sua conduta, entendeu? E nunca se esqueçam, meus irmãos, aqui no nosso canal canso de falar isso. Eu acredito muito nessa frase que eu vou falar aqui para vocês, que dizem que foi Jesus que disse. Sendo Jesus, tendo dito ou não, sendo ele ou não, não importa. Essa mensagem é verdadeiramente muito, muito confortadora, quando ele fala o seguinte, abre aspas, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, vocês veem o poder do bem. Não acreditem em coisas opostas, contrárias. O mal não tem força alguma. O bem é maior do que tudo. Vocês entenderam? Eu hoje mesmo estava conversando com um conhecido meu, aí sobre a presença de Deus na vida de todos nós. Bem, ele não tem conhecimento da doutrina, claro. Da doutrina espírita, ele não tem, enfim, não tem a menor ideia do que seja. Mas eu estava comentando com ele que Deus está presente em tudo, coisa e tal. E como ele poderia entender que Deus está presente até naquele momento do crime, do assassinato, pereré, parará. Aí ele tentou explicar para mim, do jeito que ele pensa, né? Ele falou, não, porque Deus, o mundo é muito grande, Deus não consegue estar em todo quanto é lugar ao mesmo tempo. Então tem coisa que Deus não vê. Eu falei, então você está dizendo que Deus é displicente. Mas o mundo você tem que ver que é muito grande, quer dizer, o mundo não somente a Terra, né? Mas tipo o universo. Eu acho que era essa interpretação de mundo para ele. Aí eu falei, entenda bem, meu filho, pelo amor de Deus. Quanto maior for o mundo, maior é Deus. Quem criou o mundo? Deus. Então ele só pode ser maior do que tudo isso aí. Não dá para a gente mensurar a grandeza de Deus. Não tem como, não é verdade? Então, quanto maior a gente vê o universo, a gente vê maior ainda a grandeza de Deus. Como pode um ser, ou uma entidade, ou uma luz, uma energia, a gente não consegue definir muito bem Deus, claro que não. Mas seja como for, como esse Criador é grande.
Como ele poderia deixar alguma brecha de algo na grandeza toda que ele criou? Imaginemos a grandeza de Deus. Então ele está, conforme Jesus fala também, que Deus, não adianta procurar Deus aqui, acolá, nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, seja onde que for, porque Deus está dentro de você. Então Deus nos criou a todos, entendeu? Com uma centelha divina que é a nossa consciência do certo e do errado. É claro que nós gostamos de pagar para ver. Por quê? Porque estamos aprendendo, gente. Estamos aprendendo. O aluno esforçado é que o professor não dá mais atenção para aquele aluno que é esforçado, ou dá mais atenção para aquele aluno que é inteligente, mas que bagunça a aula. Eu estudei, vocês estudaram com toda certeza. Já tivemos muitos coleguinhas que eram super inteligentes, mas eram bagunceiros danados. E tem aqueles outros que eram burrinhos, que era o meu caso, que é o meu caso até hoje, mas que eu me esforçava. Então eu sempre fui monitor de turma, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, passaram por isso. A professora escolhia um aluno, aquele que era mais disciplinado, para tomar conta da turma quando ela saísse, por uma necessidade que fosse, da sala de aula. E era o monitor, sentava lá na frente e ficava tomando conta da turma para ninguém fazer bagunça. Mas porque eu não era inteligente, eu sempre passava de ano, assim, com aquelas notas raspando, quase sendo reprovado. Porque eu sou burro mesmo, fazer o quê? Entenderam? Mas eu era esforçado. Então, por ser esforçado e não ser bagunceiro, eu recebia todo esse merecimento, esse cuidado de todos os professores que eu passei. Principalmente esse negócio de monitor acontece no primário, né? Que é na primeira fase ali que a gente estudava. Era primário que chamava, agora eu não sei mais o nome. Ia da sexta série da primeira série até a sexta série. Mas enfim. Então, gente, o que Deus espera da gente? Perfeição? Não, dessa forma não. Espera que nós nos esforcemos para fazer o melhor possível para o próximo, porque assim a gente se ajuda mutuamente. Você ajuda e é ajudado, ok? Então fica essa observação aqui para vocês. Eu sei que eu estou falando, geralmente eu só leio as mensagens, mas devido a esse questionamento de uma pessoa, mas esse espírito está falando, isso acontece com todo mundo. Então, vou repetir aqui mais uma vez. As coisas são singulares, acontece com cada um que tem que acontecer. Isso vai acontecer de acordo, não é bem pelo que tu fez não, gente. Olha bem, às vezes a pessoa fala, a pessoa que faz muito mal vai se ferrar do outro lado. Não é bem por aí não. É pelo peso da consciência. É seu complexo de culpa dos erros que você cometeu. Se você não se perdoa, né, fica se mastigando pelas coisas que você fez errado, quando você desencarna, você fica sofrendo, porque vem toda à tona de tudo que você fez. Né? A gente tem uma visão perfeita de tudo que fizemos, né? Das coisas boas, das coisas erradas, enfim. E vem o arrependimento, mas não é para ninguém se arrepender. A gente tem que ter a compreensão que conseguimos fazer melhor e assumir a responsabilidade. Arrependimento, para mim, é ali uma linha muito perto do complexo de culpa, que leva ao sofrimento moral, que leva para o umbral, que leva para situações desastrosas. Ok? Agora, se você ter cometido seus erros aqui e sai com a responsabilidade e pede a Deus força para reparar, se você está do outro lado lá, seja você. Entenda que você é um filho de Deus. Quando você chegar do outro lado, nós chegar, quando tivermos a consciência, né, que estamos desencarnados, que esse que é o grande, eu acho, momento, e a grande dificuldade é descobrir que estamos já desencarnados. Ok? Porque até descobrir isso, até ter esse conhecimento disso, é que vamos sofrer, porque a gente fica como se fosse num sonho, num pesadelo, vivendo aquilo ali, a gente fala que é umbral, não é umbral, é uma falta de consciência do ambiente que nos encontramos. Apenas isso. E a gente fica revivendo os pensamentos bem de tudo que nós fizemos de errado, o arrependimento, o complexo de culpa é grande. O que vai dominar a gente? Esse pensamento. Complexo de culpa de ter feito tanta besteirada aqui na Terra. Não vamos fazer isso. Ou melhor, não devemos fazer isso. Vamos evitar, vamos olhar para as coisas boas que fizemos. Mas eu só fiz isso. Não importa. Você fez o bem?
Ah, só fiz isso. Fez, mas tu fez. Certo? É isso que importa. É você, tendo conhecimento do certo e do errado, evitar fazer. Né? Mesmo que a gente tendo conhecimento, às vezes a gente faz. Às vezes faz o mal sem saber que está fazendo mal. Não é verdade? Então é mais ou menos por aí. Deu para entender, né? Então vamos ver a mensagem. Vou ler aqui para vocês. Ele começa falando assim. Alertas. Alertas e alertas. Quantos alertas mais precisamos receber? Recebi muitos alertas. Pouco me incomodei com eles. E são esses avisos, né? Para a gente fazer o bem, para ajudar, para não perder a oportunidade. Esses são os alertas que ele quer falar aqui, tá? Vamos lá. Minha preferência era apenas viver. Viver e viver. Não fui mal assim como podem alguns de vocês imaginarem. Fiz muita coisa legal. Ajudei sim. E eu achava que todo o bem que fiz já me era suficiente. Vou descer a câmera, peraí. Suficiente. Mas quando aqui cheguei deste lado, não sofri em umbrais ou coisa semelhante. Fui amparado por bons amigos espirituais que me acolheram com muito amor e carinho. Mas, com um certo tempo, muita coisa aprendi por aqui. E o pior foi eu ver que o bem que fiz aí na terra não foi tão grande como deixa eu descer aqui, como eu pensava ser. Sim, me foi mostrado quantas oportunidades eu perdi, que eu deixei passar. Não foram poucas. Não foram poucas. Muitas pessoas que eu pouco as considerava, principalmente por não conhecê-las, eu não me preocupava em ajudá-las. Meu espanto foi ver... Deixa eu repetir aqui. Meu espanto foi ver que muitas dessas pessoas foram anjos em minhas vidas anteriores. Meu arrependimento foi enorme. E me levou a uma dor moral incalculável. Eu não conseguia vê-los por aqui, perto de mim. Eu fugia deles, com vergonha ainda. Ainda sofro por ter perdido a oportunidade de ajudá-los quando eu podia. Estou ainda aprendendo a lidar com tudo isso. Não, meus amigos e irmãos, não percam a oportunidade de fazer o bem a quem quer que seja. Ele poderá ser um desses anjos que, em vidas anteriores, te livrou do abismo. Amigos, procurem ver sempre a parte boa das pessoas. Esqueça os erros delas. Procure ver seus próprios erros. Esse deve ser o comportamento de um bom cristão. Fiquem na paz, agora e sempre. Deus e Jesus Cristo. Bem, gente, tá aí uma informação desse irmão. Enfim, às vezes a gente deixa de ajudar alguém porque não é meu amigo, não é conhecido, e a gente finge que não vê, finge que a pessoa não está precisando de ajuda e a gente deixa passar, né? Então, é um alertazinho aqui para a gente não perder essas oportunidades. Aconteceu comigo, não é muito meu coisa de contar certas coisas que aconteceram comigo aqui, mas vamos lá. Há muitos anos atrás, deve ter mais de 40 anos,
eu estava trabalhando e eu não almoçava. Na hora do almoço eu fazia lanchezinho, porque eu achava, eu trabalhava por conta própria, sempre trabalhei por conta própria. E meu tempo, desculpe, eu achava que meu tempo era muito curto, né? Eu achava que não tinha tempo de almoçar, era melhor fazer um lanche na hora do almoço. E assim eu procedia todos os dias, até quando eu tive uma gastrite que eu fui parar no hospital, né? Fiquei internado. Mas vamos lá. Então, uma dessas vezes eu estava lanchando, com muita pressa, com uma correria como sempre foi, e uma pessoa me pediu para pagar um lanche para ela. Eu estava lanchando. Eu já tinha pago até meu lanche por conta da minha pressa. Eu pagava antes, eu quero aquilo, aí paga logo aqui, que eu vou pedir. Aí a pessoa me dava o ticket, eu pedi ao balconista, já tinha pago, então era acabar de comer e meter o pé. E eu estava nesse processo, estava lanchando, já estava quase acabando e já ia sair. Quando uma mulher chegou para mim, me pediu para que eu pagasse o lanche para ela. Eu, na minha pressa, porque pagar o lanche, eu tinha que pegar a fila, ir no caixa novamente, pagar o lanche para a mulher, eu, na minha pressa, no meu egoísmo, na minha vaidade, sei lá no quê, pensando só em mim, falei para a pessoa, não dá não tenho tempo não. Aí, me dei as costas para a pessoa, virei para o balcão novamente. Nesse momento que eu virei para o balcão, eu me arrependi, eu falei, caramba, eu sei que eu estou com pressa, mas a pessoa está com fome, não me custa nada pagar o lanche para ela. Aí quando eu virei para ver a pessoa, cadê a pessoa? Não vi a pessoa dentro da padaria, era uma lanchonete, tipo padaria. Ficava numa esquina. Aí eu não via a mulher dentro da padaria. Aí eu rodei a padaria toda, procurei, fui na calçada, mas andando rápido, né, para que ela não sumisse de minha vista, porque foi muito rápido esse momento. Eu fui na calçada, não vi a mulher de um lado. Fui na calçada do outro lado, não vi. Eu olhei para o outro lado da rua, não vi a mulher sumiu. E eu me arrependi por não ter pago o lanche para ela. Até hoje eu penso nisso. Isso aconteceu apenas uma vez na minha vida. E para vocês verem como é que é a vida são. A vida são é ótimo, né? Como é que as coisas são, né, na vida da gente. Então, gente, não perca a oportunidade. Nem sempre você está com dinheiro, pode pagar. É claro, é evidente. Daí não é disso que eu falo. Mas quando a gente pode fazer alguma coisa e dar as costas por causa que a gente, nosso egoísmo, estamos pensando na gente, 5 minutos na minha vida não ia me fazer mais rico nem mais pobre, não ia me tirar nada de tão importante, né? Não ia matar alguém, não ia salvar a vida de ninguém, não é nada. Mas eu podia, sim, tirar 5 minutos ali do meu tempo, do meu trabalho, em favor de quem estava passando fome. Porque nessa época eu não frequentava religião nenhuma não, tá, gente? Não é questão, tu era espírita, frequentar, se arrepender. Não me arrependi por causa disso, não. Eu me arrependi por me arrepender, porque eu devia ter pago o lanche. Já quando ela sumiu, eu já me arrependi na hora. Quando eu virei as costas para ela, eu falei, não, eu estou com pressa, até paguei meu lanche, e dei as costas. Naquele exato milésimo de segundo, quando eu me arrependi, eu virei para ela, cadê a mulher? E procurei a mulher, não achei mais a mulher. Enfim, então foi um teste que eu fui reprovado. Falei o quê, né? Agora, eu posso, tipo, voltar atrás? Não vou voltar atrás. Então, minha gente, dali para frente, naquela época, volto a repetir, não frequentava religião alguma, eu passei a me vigiar sobre essas condições. Quando alguém me pedir alguma coisa, eu passei a me doar mais, a ser mais prestativo para as pessoas. Deu para entender? Porque a vida é assim, entendeu? Nos ensina. Graças a Deus eu aprendi, né? E dali para frente nunca mais eu fiz isso. Quando eu não tinha dinheiro, eu falava, cara, estou sem dinheiro, não posso pagar, estou duro, enfim. Fazer o quê, né? Nem sempre está com dinheiro. Mas quando eu podia pagar, eu não me recusava, não. Vocês entenderam? Então é mais ou menos isso. A gente pensa, eu ajudei bastante gente. Esse irmão aqui falou que ele achava que tinha ajudado bastante gente e levar uma vida de boa. Ele não teve uma vida, pelo que ele falou, de luxos, de muita coisa, não. Ele queria viver apenas. E quem aparecesse para ajudar, que era conhecido, ele ajudava. Mas se ele não conhecesse a pessoa, ele não se preocupava em ajudar. Eu acho que nós somos um pouco disso, é uma verdade grande, né? A gente se preocupa em ajudar se o cara é vizinho, porque está olhando para a gente todo dia, se ele é parente, a gente ajuda por vários motivos, ou por amor, ou por interesse, não sei, mas a gente ajuda, de alguma forma, por algum motivo. Mas quando a gente não conhece a pessoa, quando a pessoa está lá na rua, é um local que você não costuma frequentar, e a pessoa te pede ajuda, a gente dá as costas e fala, não conheço, não vou ajudar não sei quem é esse cara, não me interessa, e dá as costas.
A gente faz isso durante anos e anos. E depois que eu chegar do outro lado, quem sabe, né? Um desses caras aí, uma dessas pessoas aí, foi alguém que nos, conforme ele fala aqui, né? Livrou do abismo numa vida passada, né? Pois é. Aí se arrepende. Quando chegar lá e ver isso, aí você vê. Você observa que ele foi resgatado com pessoas boas, espíritos bons, né? Eu vejo tudo com pessoas, gente, espírito, tudo a mesma coisa. Estar no corpo ou fora do corpo, para mim não tem muita diferença não, tá, gente? Então eu falo pessoas, falo espíritos, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que não está no corpo, mas seja como for. Espíritos foram caridosos com ele, amorosos, ele fala que é amoroso, né? Foi tratado com muito amor, com muito carinho e tudo mais, pereré. E aos poucos ele achava que tá tudo bem, e coisa e tal, não sofreu, porque não tinha dentro dele, porque olha bem como é que são as coisas, ele não tinha arrependimento. Você está vendo a importância do arrependimento, do complexo de culpa? Ele viveu a vida dele tranquilo, vivo, queria viver a vida de boa, não se recusava a ajudar aquelas pessoas que ele conhecia, e para ele desencarnou de boa. Chegou lá do outro lado de boa. Por quê? Exatamente a nossa consciência, complexo de culpa, né? Essa coisa toda que nos faz sofrer do outro lado. É isso tudo. Então viva uma vida saudável, faça o que puder fazer. Não se arrependa daquilo que você não fez, aquilo que tu deixou de fazer. Não se arrependa pelos erros que tu cometeu. Se tu cometeu erro, eu também cometi, todo mundo cometeu, porque estamos aprendendo. Não existe nenhum ser aqui na Terra que não tenha cometido erros. E você não é o único que não cometeu. Você não é um privilegiado que não cometeu. Você cometeu como todos os outros. Cometeram erros. Ah, mas o erro do outro foi pior, o meu foi pior. Não tem erro pior, gente. O erro é um erro, ponto final. Deu para entender? Deixa esse negócio de saber qual é o erro pior, ou menor, ou maior. Deixa isso por conta de Deus. Deixa para lá. O negócio é a gente não repetir o erro. Nos esforçarmos para não repetir o erro. Deu para entender? E o que está para trás, ó, fala com Deus, conversa com Deus, de boa. Sabe, Deus não é nosso pai. Eu costumo falar muito isso. Ah, Deus é meu pai, nosso pai. Não. Aqui na Terra, o que a gente tem ideia de pai ou de mãe? São pessoas adultas que nos deram a vida e que nos mandam até uma certa idade nossa. Não é isso? Eu não vejo Deus assim. Deus não manda em ninguém. Então já tem uma diferença. Deus é muito mais do que um pai, na visão que temos de pai e de mãe. É muito maior do que isso. Ele é aquela entidade, é a inteligência suprema que não te deixa envergonhar na presença dele. Você confia nele tanto que você bota todo, você abre teu livro na frente dele, ele já sabe todas as besteiradas que tu fez, tudo que você precisou aprender, tudo que você passou. Ele sabe de tudo, de cada um de nós. É muito, não tem como falar. O amor que ele tem por nós é imensurável. Não tem como a gente dizer, é desse tamanho. Não tem, é uma coisa muito, muito maior do que podemos imaginar. Vocês entenderam? Então eu não vejo Deus como pai, eu vejo como muito mais. Ele é muito mais do que um pai. Né? Muito mais do que tudo isso aí. Ele é uma grandeza que não dá para a gente mensurar. De amor e de proteção. Certo? Então, por que ter que ter medo de Deus? Temer a Deus, como algumas religiões falam. Tem que temer a Deus. Não, temer a Deus é um absurdo. Imagina. Meus filhos, um deles uma vez discutindo quando era adolescente, que isso é uma coisa comum e natural. Eu também brigava com a minha mãe, com as pessoas adultas. Isso é normal. Aí meu filho uma vez falou para mim assim, que eu estava discutindo, eu não lembro qual foi o assunto, não importa. Falar para mim assim, eu não tenho medo do senhor não. Como se aquilo fosse me afrontar. Eu respondi para ele, meu filho, eu não te criei para você ter medo de mim, eu te criei para você me respeitar. Então, se eu tivesse te criado te espancando, batendo em você, você estava aí se mijando de medo, né? Porque tem pais que acham que essa educação é boa, enfim, e a criança cresce com medo, apavorada, e fica com o pavor do pai. Algumas se rebelam, chegam a matar o pai, a mãe, sei lá o quê, mas são poucas, a maioria fica com medo, até o fim da vida com medo.
Então Deus não nos criou para termos medo aí, temer a Deus. Ninguém tem que temer nada a Deus, não. Deus é o maior amigo que temos, é aquele, sabe, é uma coisa que não dá, é constantemente na nossa vida, nos ajudando, protegendo. Ele não está protegendo o bonzinho, aquele que acredita nele, não, ele é pai de todo mundo. Ele criou todo, pai, que quer dizer, criou a todos nós, então ele está do lado de todo mundo. Do bandido, do assassino, do ladrão, do bonzinho, do malzinho. Não importa. E volto a outras frases que Jesus fala, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Vocês estão entendendo a grandeza de Deus? Então é isso, gente. Deus, se o universo é enorme, imagina a grandeza de Deus. O poder do bem. Então o mal não tem força alguma. As pessoas confundem a necessidade de superar alguma coisa como sendo alguma coisa ruim, como sendo uma maldade. Não, não é maldade. O mal, ele realmente não existe. Vocês entenderam? Mas as pessoas querem acreditar no mal, fazer o quê, né? Quando tudo que temos é bem. Não tem nada que não seja bom para a gente. Não tem nada. Não existe nada que seja para nos jogar para baixo. Nós é que acreditamos que certas coisas é para nos jogar para baixo. E tem uma coisa que fala assim, Deus nos dá dificuldade para que nos façamos mais fortes. Não é isso? Pois é, gente. Eu já estou falando demais aqui. Bem, enfim, essa é a mensagem do dia 18/3 de 2021. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Amanhã eu vou ler uma mensagem que foi da semana passada, que por problemas pessoais eu não pude passar, que é do dia 11/3, que é essa aqui que eu botei agora aqui na frente. Essa daqui eu não li não, mas amanhã eu passo para vocês, ok? Fiquem na paz de Deus, até a próxima, tchau.